Olá pessoal, olha só, eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem que eu vou mostrar aqui para vocês agora, para que a gente possa debater aqui sobre o nosso vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e a nossa página Conhecimento da Verdade, a sua página de evolução da consciência, né, e divulgação científica, tá? Olha só, você reparou nessa imagem que eu mostrei para vocês logo aqui no início? Legal. O que essa imagem quer dizer para a gente, pessoal? Essa imagem nos faz a tomar três conclusões básicas. Primeiro, de que Deus e toda essa história descrita na Bíblia, né, o Deus do cristianismo não passa de uma invenção humana. Tá, uma questão antropológica e cultural humana, ou seja, é um texto descrito em uma época onde você não tem comprovação do que realmente acontece, né? Então, hoje em dia, né, você tem filmadoras, câmeras, fotografias, né, e você não vê essas mesmas atitudes de benevolência de Deus e de interferir no livre-arbítrio do homem que você tinha no passado, como está descrito na Bíblia, né? Então, esse é o primeiro ponto. É uma invenção cultural, tá? Essa história desse livro de lendas e contos primitivos, como dizia o próprio Albert Einstein, né? Segundo ponto que a gente pode tomar dessa imagem, tá? É de que parte do não conhecimento científico do homem, de um homem arcaico, primitivo, né, onde você não tinha o conhecimento do que era Deus, como nós temos hoje em dia, através do avanço científico da física quântica, né, da mecânica quântica, como eu mostrei para vocês naquele vídeo, o que é Deus, né? Ou seja, que vem ali da malha quântica, da flutuação quântica do vácuo, né, onde você tem a criação dessas matérias, partículas elementares e bosônicas, né, para a criação da massa e de tudo que existe no universo, de todas as partículas que temos hoje. Ou seja, é por isso que a física é o que mais nos aproxima de Deus, e não a religião. Por quê? Porque a física, ela tenta chegar no ponto inicial ali do Big Bang, da onde tudo surgiu, da onde surgiu o universo, ou seja, da criação propriamente dita, né? Então, isso sim é você procurar a existência de Deus e não partir da superstição humana, do sistema límbico, emocional, né, afetividade, tá? Isso não é você ser racional. Então, o terceiro ponto que a gente pode tomar disso também são os valores morais, ou seja, nós atribuímos a Deus os mesmos valores morais dos seres humanos. Ou seja, Deus tem pensamento, valores e ideias, tá? Semelhantes aos dos seres humanos. Então, se você fizer algo bom, ele vai te beneficiar por isso. Então, exemplo, Sodoma e Gomorra. Se você não fizer algo que Deus quer que você faça, se você não tiver um comportamento, uma atitude boa, ele vai mandar matar todo mundo. É isso que a Bíblia descreve. Então, o tema desse vídeo é: será que Deus é bom? Bom, partindo do pressuposto de tudo que a gente lê na Bíblia, não, Deus não é bom. Você fala porque os nossos avós diziam que Deus é amor, que Deus é bom. Nossos pais dizem que Deus é amor, que Deus é bom. A igreja diz que Deus é bom, que Deus é amor, e não é. Se você sair da sua área, da zona de conforto, de que Deus é iluminação de amor, de paz, tudo isso, e realmente ler o que a Bíblia está mostrando pra gente, você vai ver que não é dessa forma. Na igreja, o padre, o pastor, ele não mostra, que ensina como você tratar o seu escravo, né? O que fala sobre a mulher que é estuprada, que ela deve se casar com o estuprador. Ou seja, a parte negativa não é dita porque não convém. Né? Então, a humanidade tenta passar essa ideia de que Deus, o Deus cristão, tá? Eu estou me referindo ao Deus cristão da Bíblia, tenta passar essa ideia de que ele é bom, de que ele é benevolente. Mas será que ele é benevolente? Recentemente, pessoal, saiu um artigo muito bacana de um americano, tá? Que diz que Deus, né, ele é responsável pela exatas mortes de 2.270.365 pessoas. Tá? Enquanto coisa ruim, o demônio, ostenta em seu currículo de maldade apenas 10 eliminados. Quem será que foi mais benevolente, segundo descreve a Bíblia? Aí fica muito fácil, né? Depois você jogar todas as coisas ruins do universo no coisa ruim. Fica fácil, né? Só que, de fato, o que é literal, o que está escrito, é de que Deus matou mais pessoas. 80%, tá? De todas essas mortes estão no Velho Testamento.
né? Onde só no dilúvio Deus mata em torno de 30 milhões de pessoas. Segundo, né, os dados ali da época, da região onde viviam as pessoas da época, tá? Ou seja, quem que parece ser mais ruim ali? É Deus ou é o demônio? Então, pessoal, para de achar que Deus é só bondade, Deus é amor, porque não é, tá? Isso é o que as pessoas te ensinaram, porque você não foi capaz de pegar a Bíblia e de ler capa a capa, né? De se questionar sobre o que realmente acontece naquela época. Ou seja, esses valores morais, tá, que os seres humanos atribuem às vontades divinas. Tá? Então toda essa mortandade, todo esse homicídio, Deus mandando matar filho, Deus abrindo o mar e fechando, matando um monte de gente, no caso do Mar Vermelho, que deixou os egípcios passarem. Tá? Ou seja, por que naquela época, né, o pessoal fala que ele é benevolente? Ok, né? Mas então por que ele não abriu os portões dos campos de concentração nazistas e deixou morrer crianças, idosos, enfermos? Então quer dizer que ele interfere no livre-arbítrio do seu povo, salvando um determinado grupo de povo, né? Segundo o que descreve a Bíblia, porque você não tinha prova como comprovar que ele abriu o mar no meio, né? Então quer dizer que ele interfere no livre-arbítrio, faz chover pão do céu, como está escrito na Bíblia, para alimentar uma população, mas hoje ele não se mostra presente. Ah, Giovanni, mas ele se mostra presente na minha vida. Minha vida é bela graças a ele. Ok, então quer dizer que ele te dá um carro novo, mas deixa o outro na pobreza? Quer dizer então que o Neymar na Copa do Mundo ele reza para poder fazer um gol, enquanto a criança passando fome na África morre desnutrida, que também rezou a vida inteira, pedindo para sair daquela situação. Então quem que foi mais justo beneficiar? O Neymar ou a criança pobre? Que Deus de moral é esse que beneficia certas pessoas e outras não? Então por que as pessoas não querem deixar de ter crenças? Primeiro que é uma necessidade primitiva humana, você crê em algo superior, como eu já comentei naquele meu vídeo baseado em neurociência e psicologia comportamental. E segundo, porque a religião ela traz um senso de valor moral, de conveniência e de fraternidade. A ciência não, a ciência trabalha com verdades, com fatos. E muitas vezes essa verdade dói, ou seja, a realidade da matéria, da decomposição, da morte, da matéria orgânica. Então a ciência não vem para te trazer para uma área de conforto, para te dar conselhos espirituais que conforte o seu psique humano. Não, a ciência muitas vezes ela dói, porque ela é fato, ela é verdade. Então quem tem o trabalho psicológico de confortar as pessoas é a religião, não a ciência. Ou seja, Deus não é esse ser folclórico, místico, né? Que faz e acontece, que atende orações. Tá? Não, cara. Se você for por esse lado, você vai acabar sendo sufocado pela ciência. Ou seja, está escrito na Bíblia que a Terra foi criada em 6 dias. Então a ciência vem para sufocar, para falar não foi dessa forma. Cobra falante, gigantes, costela do homem. Ou seja, cada vez que você vai pela religião, você acaba sendo sufocado pelas verdades da ciência. Então, cuidado, pessoal, não seja tão literal como a Bíblia tá descrevendo para você, porque você vai ser sufocado pelas verdades do mundo. E aí, quando isso acontece, o que o cristão faz? Ele começa a distorcer tudo, né? Ele fala que não, porque realmente não é literal, né? O que não convém para ele, né? Não é literal, tá? É uma coisa metafórica, né? Você não pode levar isso no pé da letra. Não, você não pode levar no pé da letra. Então Adão e Eva é mentira, tudo bem, mas o resto é tudo verdade? Porque o próprio Papa já reconheceu a evolução das espécies e viu que essa ladainha toda escrita na Bíblia é mentira. Por quê? Porque a ciência sufoca a religião. Ou seja, o que o cristão faz? Ele troca o sentido denotativo da palavra pelo conotativo. Então, a partir do momento que a ciência sufoca o real significado daquela palavra, eles fazem o quê? Eles atribuem outro significado, falando não, é porque não é desse jeito, não é literal, é metafórico, você tem que levar para um outro lado. E não, cara. Então, a ciência sufocar a religião é o mesmo que a sua religião, o cristianismo, fez com outras culturas. A apropriação cultural, né, a imposição do cristianismo sobre... eles sufocaram os celtas, os nórdicos, os egípcios, né, e outras culturas. Roma domina e impõe o cristianismo sobre ele. Lembre-se que antes de Cabral chegar no Brasil, o seu Deus não existia no Brasil. E isso mostra pra gente, então, que essa necessidade antropológica humana de criar vários deuses
Todos eles, ao decorrer de toda a história da civilização humana, todos estavam errados, né? Incrível isso. Mas o seu tá certo, né? O seu modelo de Deus, ele tá certo. Ou seja, Ra não existiu, né? Do budismo, nenhum outro, tava tudo errado. Mas o seu tá certo. Ou seja, pessoal, nenhum modelo desses deuses culturais existem, tá? É só uma questão de tempo para que a gente evolua, para que a ciência evolua, né? E apague o seu Deus da história, a sua cultura da história, assim como nós fizemos com os outros. E é por causa, então, pessoal, desse cristão fanático que não aceita a ciência que sempre vai existir essa briga entre religião e ciência, porque ele não aceita, é a autonegação da realidade. Pois como a ciência é a única forma de você conhecer a real verdade do mundo, da natureza e da vida, então ela refuta essas hipóteses esotéricas, superstições humanas, e isso tira esse cristão dessa zona de conforto dele. Ou seja, que eu comentei naquele vídeo, né? O medo, a crise existencial em não aceitar a própria morte, a realidade da decomposição da matéria orgânica, o medo, né, de viver uma vida sem propósito, a angústia da finalidade, né? Porque a gente cria a finalidade das coisas, inclusive a finalidade da própria vida. Ou seja, não basta apenas você nascer, viver e morrer. Qual o sentido da vida? Ou seja, a gente cria o sentido das coisas, assim como a gente cria o sentido da caneta, da cortina, da roupa. Tudo há um propósito, há um sentido, porque nós somos animais culturais. Então a gente cria inclusive o sentido da própria vida, de que não basta apenas você nascer, viver e morrer, tem que ter um sentido depois da vida também. Ou seja, a gente tem que superar a própria morte. Então, o negacionismo desse cristão, quem acredita fielmente na Bíblia, ele ocorre porque ele conflita diretamente com algo que tem valor para você. Fazendo o quê? Com que essa pessoa, então, preserve aquela crença infantil que tem desde criança, de que o pai, a mãe, os avós ensinaram para você de que Deus é bondoso, de que Deus é só amor, ou aquela chantagem emocional, aquela barganha, né, de que, olha, você fez coisa errada, papai do céu tá vendo, ele vai te punir por isso. Ou seja, o medo imposto nas crianças desde pequeno. Então, pessoal, se você tem uma crença, ótimo. Se isso te traz um conforto, como eu já falei no meu vídeo de neurociência e psicologia comportamental, te traz um conforto, uma paz interior, né? Ótimo. Se você se sente bem acreditando em algo superior, ótimo. Não é um artigo científico ou este vídeo que vai mudar a sua opinião ou a opinião desse crente fanático que nega a ciência, todo fato, né? Por quê? Porque ela parte do sistema límbico. Lembra? O sistema límbico ele tem em torno de 220 a 200 milhões de anos de evolução. Ele é muito mais forte, então as pessoas agem muito mais pela emoção, pela paixão, pelo medo, do que pelo neocórtex cerebral, coisa de 150 mil anos. Ou seja, eles não agem pela racionalidade, né? Eles agem mais pelo instinto. Então, é instintivo que você queira ter uma crença, que você se conforte em algo, porque nós somos mamíferos. Você tem um sistema límbico muito mais forte. E o que a ciência traz? Ela traz conforto? Muitas vezes não. Ela traz a verdade, e a verdade dói. Então, quando a ciência sufoca Deus, sufoca essas atitudes primitivas escritas na Bíblia, com valores morais humanos e não divinos, qual que é o espaço para Deus atuar? É mínimo, é minúsculo. E isso infere, então, a íntima convicção de verdade de quem? Do cristão. Fazendo ele perder, então, o seu porto seguro e a sua estabilidade, né, emocional. Mas a ciência tem resposta para tudo? Não. A ciência é feita por homens que têm limites cognitivos. Então a gente não tem a resposta para tudo. Como eu falei no meu vídeo, o que é Deus, né, como surgiu o universo, nós não temos a resposta do que é Deus. Sabemos que ele surge ali da malha quântica, da flutuação quântica do vácuo, mas nós não sabemos se é um campo eletromagnético, se é um campo energético que está criando essas partículas elementares que cria todo o universo, que sustentam o universo. Nós não sabemos, mas o pouco que sabemos pela ciência já foi o possível para tirar a gente do planeta Terra, para mandar coisas para outros planetas, para refutar unicórnios, Papai Noel, Saci Pererê, Iara, Boto Cor-de-Rosa. Ou seja, essa mesma ideia científica e esse avanço que nós temos também serve para refutar a ideia de seres místicos como deuses e fadas. Então, pessoas, lembrem-se, tá? Os mesmos homens primitivos que escreveram esse livro, que é a Bíblia, são os mesmos homens, tá, que acreditam nesses contos de fadas. Então, não tem como você levar a sério, né, a ideia de um Deus criado por um homem primitivo
por aqueles homens arcaicos que achavam que Deus mandava raio nas pessoas, pelos mesmos homens que acreditavam que a Terra era plana. E por uma questão simples, pessoal, porque a comodidade esotérica é muito mais fácil de ser compreendida, uma zona de conforto, do que você estudar, abrir a sua mente, estudar mecânica quântica para descobrir o que seria Deus. Então lembre-se, pessoal, crer é mais fácil do que pensar. Daí existem mais crentes do que pensadores. Então Deus é benevolente? Não. Isso é apenas uma moral humana que tenta atribuir a essa característica divina, que seria Deus, os mesmos valores morais humanos, tá? E que se você abrir sua mente e ler a Bíblia, literalmente o que ela quer dizer, você vai ver que não tem benevolência nenhum em um Deus que manda matar milhares de pessoas. A sua concepção, o seu modelo de que Deus é bom, é bondoso, é porque alguém te ensinou. Porque na sua íntima convicção, na sua zona de conforto, você se nega. É o negacionismo de sair dessa zona de conforto e ver que realmente o mundo não é essa maravilha e esse conto de fadas que você aprende desde pequeno de maneira chantagiosa, né? Então, parabéns para você que mesmo com a ameaça do inferno e a barganha do céu, abriu a sua mente e viu que o mundo não é esse conto de fadas, tá bom? Então, pessoal, lembre-se, esse vídeo não é pra desestruturar a fé de ninguém. Se você tem, se você acredita, ótimo. O cérebro libera ali melatonina, te faz sentir bem. Cara, bacana, né? Se isso te traz um conforto, ótimo. Não tem problema nenhum isso. Mas apenas lembre-se, o Deus da Bíblia, o Deus cristão, assim como todos os deuses, né, que nós temos de modelo da cultura humana, são apenas hipóteses da superstição humana. Nenhum deles existe. E o seu também não. É questão de tempo, até que uma nova civilização venha e apague a nossa da história. Ou as suas crenças, assim como nós fizemos com os índios quando chegamos no Brasil. Então é isso, pessoal. Um forte abraço para vocês. Comente o que você acha aqui embaixo. Lembre-se, esses vídeos são sempre baseados em psicologia comportamental, em neurociência, do porquê acreditamos em deuses. Já fiz um vídeo falando sobre isso também, né? Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Lembre-se, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo, tá bom? Nos vemos lá. Forte abraço e fui.